Vamos querer estudar hoje a derivada da função logarítmica. E para isso, a gente vai precisar relembrar um pouquinho como é que nasce a função logarítmica. A gente vai trabalhar primeiro com a função exponencial de base E. Então, a função y igual a e elevado a x aqui, ó, quando eu falo esboce a função e elevado a x. Então, a gente vai para o plano cartesiano e a gente sabe que essa função é só crescente, que o domínio dela é reais, que ela é só maior do que zero, tal. Então, essa é a função aqui, vai ser a função e elevado a x. Y igual a e elevado a x. Essa função tem inversa? Como ela é só crescente, cada número x tem uma única imagem. Então, eu posso falar de trocar x com y, né? Fazer uma simetria em relação à reta y igual a x. É assim que nasce a nossa função log. A função log, então eu venho aqui, pego a reta y igual a x e penso numa simetria mesmo em relação a essa reta. E aí nasce a função log de x na base E. Então, para que ela nasce mesmo? Para trocar x com y. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 1. Por quê? Porque é elevado a 0, o y vale 1. Quando eu faço x igual a 0, o y vale 1. Então, qual é o ponto que com certeza vai fazer parte do outro gráfico? O ponto 1, 0. Então, simétrico em relação à reta y igual a x. Então, quando a gente pensa na função logarítmica, a gente pensa num gráfico que faz assim, ó. Então, esse aqui é o gráfico de log de x na base E. Então, essa função log, ela só faz sentido quando a gente pensa na função exponencial. Ela é inversa daquela. Então, ele não nasce sozinho assim. O que é log? Não tem como eu fazer a conta de log sem saber que ele é inverso da exponencial. Então, quando a gente escreve isso aqui, ó, y igual a log de x, está escrito, junto com isso aqui, está escrito que é equivalente a dizer que e elevado a y é igual a x. Está escrito isso nessa equação, ó. Essa equação está escrito isso. Só que, olha para aquela função vermelha, o y igual a e elevado a x. Essa aqui, tá vendo que o y e o x estão trocados? O y foi para o expoente? Então, é como se você estivesse dizendo assim, troca x com y e isole o novo y. Como é que eu isolo? Isolo usando log. O log serve para isolar esse y do expoente. Como? Aplica log dos dois lados. Só que a gente já viu que essa função a gente usa a nomenclatura ln. Ao invés de usar a nomenclatura de log na base E, na calculadora vocês podem verificar lá que tem a função, o log na base E é o ln. Mais abreviado ainda, né? Diminui mais 2 caracteres. Ó, aqui tem L-O-G e base E. Aqui ficou LN. Então, é bem mais abreviado. Essa função é muito, muito utilizada na matemática. O que a gente vai ver agora é como derivar essa função. Graficamente, é intuitivo que a derivada existe em todos os pontos, porque ela é uma curva suave. Olha, o gráfico é suave porque esse aqui também era. A função é elevada a x, a derivada dela é ela mesma. Então, calcule a derivada. A derivada de e elevada a x, cada ponto, o coeficiente angular vale ele mesmo. Nesse caso aqui, ó, essa função aqui, seria paralela a essa aqui? Função. Se eu viesse aqui, deslocasse essa reta branca aqui, ó. Essa reta branca tem qual coeficiente angular? 1, igual a essa aqui. É igual a amarela. A amarela tem coeficiente angular 1. E essa branca também, porque quando eu falo a derivada não vale o próprio e elevado a x, o e elevado a 0 vai dar 1, que é o coeficiente angular dessa reta branca. Então, o coeficiente angular da reta tangente aqui vale 1, porque a derivada no ponto 0 aqui vale 1. Não é a imagem, não, é a derivada mesmo, porque a derivada é o próprio e elevado a x. Então, esse número e é muito importante, a função ln de x é muito importante, a gente vai ver como é que deriva o ln de x. A gente não vai usar a definição, que era aquele limite, tal. O que a gente vai usar? Vai usar o fato que a gente conhece a função exponencial. Então, quando está escrito aqui, ó, y igual a ln de x, está escrito que y é igual a log de x na base E. Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que e elevado a y é igual a x. Aqui eu não sei derivar. O que eu quero é isso. Derive y em relação a x, ou seja, derive ln. Mas aqui a gente sabe derivar, ó. Nesse segundo membro vermelho aqui, que é equivalente, que é a mesma coisa, então aqui está escrito a mesma coisa e aqui também, ó. Então aqui é que a gente vai derivar.
Então, nesse passo aqui, a gente fala assim, ó, derive em relação a x. Derive em relação a x. Então, o que eu vou fazer? Derivar em relação a x é derivar implicitamente, é lembrar que esse y é uma f de x. Então, a gente vai pegar essa mesma equação que está aqui, ó, y, e vai derivar dos dois lados em relação a x. Derive em relação a x. Derive em relação a x. É como se eu estivesse colocando uma linha. Não vou colocar linha porque tem y e tem x, e aí pode confundir. Então, ó, quem que é derivada de y em relação a x? É o dy dx que a gente está procurando. Então, vamos lembrar da regra da cadeia, ó. A derivada da exponencial é ela mesma. É como se eu estivesse chamando aquilo ali de um u, ó, fica e elevado a ele mesmo, vezes a derivada do expoente. E quem que é derivada do x em relação a x? 1. Agora, aqui, a gente vai precisar de observar uma coisa, ó. A gente sabe quanto vale esse e elevado a x, ó. O e elevado a y, perdão. O e elevado a y vale x. Então, vai vir aqui e vai falar assim, esse valor é x. Então, eu vou passar esse x dividindo para o outro lado. Então, quanto que vai dar dy dx? Dy dx, que a gente está procurando quanto vale. Esse aqui que era o enunciado do exercício, ó. Encontre a derivada da função ln de x. Ou seja, encontre dy dx. Quanto que vale? 1 sobre o e elevado a y, e o e elevado a y é x. Então, essa conta aqui é como se fosse uma demonstração. É uma demonstração de que quem é a derivada de ln de x? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, é para memorizar essa regra de derivação aqui, ó. Quem que é a derivada de ln de x? 1 sobre x. A gente pode até generalizar um pouquinho agora e pensar em outras bases. Então, quem que seria a derivada se aqui fosse uma base A? Vamos lembrar que tem uma mudança de base que a gente pode fazer assim, ó. Isso fica log de x na base E dividida por log de A na base E. A gente está mudando de base. A base era A gente está passando para a base E. A notação disso, base E, a gente chama de ln. Então, eu posso escrever isso como 1 sobre ln de A vezes ln de x. Qual a vantagem disso? A vantagem é que essa minha função f, que é isso tudo aqui, tem esse valor aqui, ó, que não depende de x, isso aqui é constante. Então, na hora de derivar, eu repito a constante, derivo ln de x. Derivar ln de x, a gente sabe, que a gente acabou de deduzir que é 1 sobre x. Então, a derivada dessa função vermelha aqui, ó, que é a derivada de log em qualquer base, vai ficar, repete aquele amarelo que era constante, 1 sobre ln de A, vezes a derivada de ln de x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x ln de A. Acabamos de deduzir também quem que é a derivada. Então, isso aqui são duas demonstrações. Então, vamos... Matemática, a gente vai guardando nas caixinhas com memorização, né? Então, ó, quem que é a derivada do ln de x? Quem que é a derivada de log de x em qualquer base, esse A maior que 0 diferente de 1. Era a restrição que a gente tinha. Para isso, a gente precisou de usar a ideia de que a gente sabia derivar E elevado a x, e a gente, vamos aí colocar a cabeça para funcionar, a gente também sabe derivar o A elevado a x. Então, vamos fazer uma... A gente tem as regras de derivação, são várias regras de derivação, soma, derivada da soma, derivada do produto, e a gente tem a derivada das funções. As funções que a gente precisou muito derivar, até agora, foram as funções x elevado ao número, que era tomba o n, subtrai 1 do expoente. A gente usou muito isso. E no caso das funções exponenciais e logarítmicas, a gente precisa dessas quatro. Então, essas quatro aqui, ó, a derivada da exponencial é ela mesma. É ela mesma. Se a base for E elevado a x, é ela mesma e acabou. Se a base for A elevado a x, tem o ln de A. A derivada aqui fica vezes ln de A. Ah, então essa que a gente deduziu aqui, se aqui tinha multiplicando, nessa aqui tinha dividindo. A gente viu que tinha 1 sobre x, ln de A. Vamos lá na nossa dedução, ó. 1 sobre x, ln de A. A derivada da exponencial é ela mesma. A derivada do ln de x, a gente usou a regra da cadeia e concluiu que isso dava 1 sobre x. Então, essa aqui é a derivada da exponencial. Essa aqui é a derivada exponencial. Essa aqui é a derivada logarítmica. Acabou. É isso aqui que precisa. É esse quadro aqui.
E a gente vai fazer isso misturado com outros exercícios. Claro, o exemplo vai estar geralmente com alguma função composta. Então, por exemplo, quem que é a derivada da função ln de x ao quadrado mais 1? Então, tá vendo que tem uma função composta, ó, tem eleve ao quadrado e soma 1, depois eu calculo a ln, então a ln é de fora. Então é como se eu viesse aqui e falasse assim, ó, essa aqui é minha função y, eu vou chamar de u a minha função de dentro, aqui é mais nítido quem é a função de dentro, eu vou chamar de u esse x ao quadrado mais 1. E aí eu obtenho a função y, fica sendo ln de u, ln de u. Vocês viram que em alguns momentos eu escrevo ln de u com parênteses, outros sem parênteses. É a mesma coisa. Não existe ln vezes u. Aqui, quando eu falo ln de u, é uma conta, eu calculo ln desse número. É a mesma coisa que está escrito nos dois lugares. Com parênteses ou sem aqui é indiferente. Quanto que vale ln de 2? Vai lá na calculadora, isso vai dar 0,69, tal. Ah, se colocar parênteses, continua dando 0,69. Então, pega um número e associa um outro com aquela conta daquele gráfico que a gente viu. Agora, aqui ficaram separadas as duas operações, ó. Essa primeira operação eleva ao quadrado e soma 1, é a função de dentro. Essa outra operação calcula o ln daquilo ali. E a regra de derivar ln é 1 sobre. Ó, quem é a derivada de ln de alguma coisa? 1 sobre. 1 sobre quem? 1 sobre triângulo, 1 sobre u, 1 sobre. Então, aqui no caso é 1 sobre u. Se eu derivar em relação a u. Estou derivando em relação a u, quem que é? 1 sobre u. Agora, aqui em cima é uma soma. Então, quem que é a derivada dessa soma? Derivada de y em relação... Ó, só tem x do lado de cá. Então, derivando y nada. Derivada de u, ó. Estou derivando o vermelho é o u. Então, estou derivando o u em relação a x. Quanto que vale? 2x. A regra da cadeia é multiplicar essas duas coisas. Então, vai ficar 1 sobre u vezes 2x. Ah, mas eu posso fazer isso direto, então? Posso fazer isso assim, sem precisar ficar repetindo? Então, olha só. Vamos fazer sem chamar de u para ver se a gente entendeu qual é o processo. Então, eu estou com a mesma função. Ali em cima a gente está fazendo chamando de u. Aqui embaixo a gente está fazendo usando o raciocínio de como é que é a derivada do ln? Vai ser 1 sobre. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Quem que é f' de x? Derivada de ln é quanto? 1 sobre. 1 sobre quem? 1 sobre u. 1 sobre quem está ali dentro. Vezes, do lado de fora, eu derivo. Aqui acabou a derivada dessa função, ó. É lembrar que a derivada de ln é 1 sobre. E aí repete quem está ali dentro e do lado de fora deriva quem está ali dentro. É um processo.